Olá, pessoal! Hoje é sexta-feira, 26 de setembro de 2025, e nossos amigos, Coronel Wilkerson e Larry C. Johnson, estão de volta conosco. Sejam bem-vindos de volta. Bom estar aqui. Por favor, inscreva-se, curte e não conheça as redes das pessoas. E eu quero começar, Larry, com... Cadê o botão Nima, do Larry? Vamos lá. Sim. E Larry, vamos começar com o caso do Charlie Kirk. Com o passar do tempo, está ficando cada vez mais suspeito. Eu compartilhei um vídeo com você que mostra alguém no YouTube tentando explicar que a bala veio do lado direito dele e de trás, e depois saiu. Ontem, eu soube pelo podcast da Candace Owens que na imagem que ele tenta mostrar, onde parece que o sangue está saindo das costas, na verdade não é sangue, é o colar do Charlie se movendo. Qual é o seu entendimento sobre isso? Porque há muitas pessoas por aí apresentando novos argumentos. O que você acha disso? Bem, o fato de haver tantas histórias diferentes circulando na internet deveria ser sua primeira pista de que isso foi uma ação organizada, vamos chamar de conspiração, para matar Charlie Kirk. Não foi um atirador solitário agindo por conta própria. E o que eu disse para o Garland Nixon ontem, porque Garland foi policial por 27 anos, ele disse que se você chega e encontra um corpo, ou se te chamam porque alguém foi morto, a primeira pergunta que você faz, bem, alguém fez alguma ação contra ele. Do Charlie Kirk, um torno que do membro Charlie Kirk em sua lista de sua indivíduo assassinados, Roth, e não 10 Miratvorets. Então é aí que você começa, porque esse Tyler Robinson, aparentemente o tio dele, tem ligação com o Batalhão Azov na Ucrânia. Então vamos começar por aí. Não foi um atirador solitário. Essa é a primeira mentira. E aí quando começam a surgir todas essas outras histórias, foi da direita, foi da esquerda, era uma pistola de bolso. Imediatamente o que se faz quando é uma conspiração organizada é inundar o ambiente com um monte de distrações. Soltam os esquilos para que os cães não saibam para onde correr. Quanto à alegação de que o tiro veio do lado ou de trás, isso é pura besteira. Tudo o que você precisa fazer é assistir ao vídeo quadro a quadro quando ele é atingido. E o que você vê e isso é bem estranho porque não é fácil de explicar, mas você vê uma onda de choque. Você vê a camisa dele literalmente pressionar para dentro, subir e depois cair de novo. Ele está com a palavra liberdade na camisa. A palavra liberdade fica, curvada. E tudo isso acontece literalmente em uma fração de segundo. Outra coisa, naquele vídeo em que dizem que ele foi atingido de lado, onde dizem, isso é a bala. Não, era o colar dele. Mas, de novo, você precisa perceber uma coisa. Quando ele foi atingido de frente, foi com tanta força que o colar voou daqui para trás dele em apenas uma fração de segundo. Então, o simples fato de haver toda essa distração me diz que isso é uma obstrução deliberada. A outra coisa estranha é que não há autópsia em Charlie Kirk. E aqui está o arquivo de áudio sobre isso. Eles fizeram o pedido. Eles me responderam por e-mail. Ele não passou por uma autópsia. O atestado de óbito foi assinado pelo médico do hospital. Tudo bem. Você pode apenas fazer uma visita ao local documentar isso? Desculpe, pode repetir? Você pode apenas nos incluir no caso, documentando que não houve autópsia. 2887, vou declarar hospital. Preciso que um policial venha até o hospital Timpanogos e fique de prontidão na área da emergência. O Jesse acabou de me dizer que acabou de sair do telefone. E a esposa do Charlie está vindo assinar a papelada e trazer um carro aqui por um tempo. A esposa do Charlie vai pousar na Signature. Foi isso que você disse?
Senhor, e o Jesse vai agora até a Duncan buscar um carro para ela. Certo. Estou um pouco confuso porque o Corey acabou de dizer que eles vão pousar na Duncan, então não sei onde eles vão pousar, mas acho que vamos ter que improvisar o melhor que pudermos. Sim. Por que não fizeram uma autópsia? Qual é o problema com isso? Deveria ser o suficiente. Quero dizer, isso é um assassinato criminoso. Tem que haver uma autópsia, porque é preciso coletar evidências que possam ser apresentadas em tribunal quando você vai tentar condenar alguém por... Sabe, eles dizem que esse garoto Tyler é quem atirou nele, o que não é verdade. O fato de eles até afirmarem que ele foi baleado com um 3006, isso é mentira. E estão divulgando desinformação deliberadamente. Isso é realmente alarmante. Então, sabe, uma coisa é eles não terem feito a autópsia, porque aquela ligação parecia ter sido feita dentro de 24 horas após o tiroteio. Mas se ainda não fizeram uma autópsia, então isso é um problema sério. Isso lembra muito da Forte Faustauer em Svartebrar, pouco foi Brau sobre o assassinato de JFK. Como o Larry disse, obscure tudo que puder imediatamente, reita o ambiente. Aqui está um vídeo, Larry. Mostra um cara na frente do Charlie Kirk que parece fazer parte da equipe de segurança. Aqui está o vídeo, Larry. E no outro vídeo aqui, o Mahatler está entregando algo para um desses. Same guy is giving something to one of the bodyguards, Larry. Lá está ele. Então, olha, quero dizer, só podemos lidar com os fatos reais que temos à nossa disposição. Fato número 1. Houve um disparo, e não foi de uma pistola pequena de bolso. Já treinei mais de 350 pessoas no uso de armas de fogo, pistolas semiautomáticas, então tenho uma certa noção de como é o som de uma pistola em comparação com um rifle. Então você tem um som claro, que não está associado a uma pistola. O ferimento de bala que está visível. Não há orifício de saída, porque temos tiros por trás que não mostram isso. Sabe, isso não foi causado por um 3006. Você sabe disso, a menos que fosse uma munição especialmente projetada. E o que quero dizer com isso é que a maioria das munições convencionais, como as usadas por caçadores, tem uma bala de chumbo com jaqueta de cobre ou núcleo de aço, que é aço puro. Mas existem coisas como balas frangíveis, que não têm um núcleo sólido e quando atingem, se quebram e fragmentam. Mas essas não são comuns com o 3006. Então, se algum tipo especial de bala foi usado, isso imediatamente indicaria que esse garoto, Tyler Robinson, não foi o autor. Isso foi uma operação organizada. Portanto, sabemos simplesmente pelo som do rifle, pelo som e pela natureza do ferimento, que não foi o que o FBI está alegando. Mas aí voltamos ao que o Coronel Wilkerson estava dizendo. Eles inundam o ambiente com todas essas distrações e desinformação. E o que é realmente preocupante é que eles não estão fazendo o básico que se deve fazer em uma investigação. Esse é outro indício de que há algo nefasto acontecendo. E eu só acrescentaria, Nima, que continuo voltando ao History Will Not Absolve Us, que é o melhor livro detalhado passo a passo sobre o assassinato de Kennedy que já li. E ele também te leva, através de suas notas, a outras coisas como a autópsia inicial e depois o tipo de autópsia encoberta que aconteceu depois e como as duas autópsias não concordavam uma com a outra. E o que o Larry acabou de mencionar claramente faz parte disso também. Havia uma bala especial, e não era o tipo de bala que atravessa como se fosse atravessar um cervo ou algo assim. É o tipo de bala que entra, fragmenta e destrói tudo ao passar. Então, sabe, aquele assassinato foi uma farsa em termos dos resultados da comissão Warren. Suspeito que este também será uma farsa.
Sim. Larry, você acha que vamos aprender algo com o FBI ou com as autoridades? Eles vão responder a esse tipo de dúvida que muitas pessoas têm nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos? Quero dizer, estou falando sobre o FBI responder a essas questões. Sim, eles serão tão transparentes quanto foram com os arquivos do Epstein. Sim. Sim. Eles serão tão abertos quanto Donald Trump, ou quem quer que esteja sob ele ou atrás dele, mandar que sejam. É de certa forma, a boa notícia nisso tudo é que você tem a Candace Owens envolvida no caso. E sabe, eu nem sempre concordo com tudo que ela diz, mas ela é persistente. Ela era uma amiga muito próxima do Charlie e trabalhou com ele no começo. E ela não vai largar isso. E ela não tem medo. E é exatamente disso que precisamos. Acho que à medida que mais e mais dessas discrepâncias forem aparecendo, você provavelmente vai ver o Tucker Carlson abordar o assunto também. E isso não vai desaparecer. E aqui está o que aprendemos com o Washington Post, que Pete Hegseth está ligando para generais e almirantes para uma reunião urgente. E as pessoas estão especulando. Isso é sobre a Venezuela? É sobre o Oriente Médio? É sobre a Rússia? Porque olhando para o que está acontecendo entre a Rússia, os Estados Unidos e o Ocidente, é tanta coisa. A forma como as coisas estão escalando é quase inacreditável. Você vê drones entrando nesses países europeus e a possibilidade de uma operação de bandeira falsa que poderia acontecer na Europa, em Londres. Vamos supor que algo aconteça em Londres. Como você vê isso? E qual é a sua especulação, Carl, sobre essa reunião? Qual é o principal objetivo dessa reunião? Eu não faço ideia. Mas primeiro deixe-me dizer que isso é uma estupidez. Nós nem sequer reuníamos todos os subcomandantes do Comando do Pacífico dos Estados dos Saints quando eu era membro desse comando, o maior comando unificado na época, em 1984 e 1985, em um único local. E a forma como resolvíamos isso, claro, era que o SIPRNet estava se tornando uma videoconferência segura. E agora está ainda melhor, uma maneira de conversar a longas distâncias, com pouquíssimo atraso. Agora, o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, usou o SIPRNet com seu comandante em Bagdá durante a guerra do Iraque. Um sistema muito bom. Então não é necessário reuni-los. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, e isso é realmente preocupante, eu odeio até falar sobre isso. Mas em julho de 1935, Hitler convocou todos os generais e almirantes das Forças Armadas para Berlim. Ele os chamou lá para dizer que, basicamente, eles teriam que renovar o juramento. O juramento não seria mais a Constituição da República de Weimar, seria a Hitler. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que Hegseth esteja apenas se exibindo e mostrando do que é capaz, e que tudo começará com ele se ajoelhando e rezando o Pai Nosso, dizendo que vai cristianizar o Departamento de Guerra ou algo assim. Outra coisa é, como você sugeriu, que ele poderia estar tentando, Trump poderia estar tentando, assustar Putin. Boa sorte com isso. Putin não se assusta. Então não faço ideia do motivo dessa reunião, mas não é nada inteligente. Larry, o que você acha? Não, eu não acho que isso tenha qualquer relação com o plano de guerra, porque, de novo, você está trazendo generais que trabalham para o TRADOC, sabe, o comando de treinamento, ou para o comando espacial. Então, sabe, quero dizer, é muito bizarro, em primeiro lugar. De certa forma relacionado, mas não diretamente a isso. Eu estou extremamente irritado, acho que esse é o termo técnico correto, que você não teve um único membro das Forças Armadas dos Estados Unidos no comando. Nenhum dos generais, nenhum deles renunciou em protesto contra a ordem ilegal de Trump de matar as pessoas naqueles barcos na costa da Venezuela. Isso é um ato criminoso, é um ato de guerra, e não há absolutamente nenhuma justificativa.
Olha, em mais de 23 anos trabalhando em exercícios militares, eu vi, sabe, 253 regras de engajamento que sempre eram listadas para as forças de operações especiais. Não há justificativa para matar pessoas em um barco só porque você acha que elas estão transportando drogas. Se você é policial e está na rua, seja no Brasil, na Filadélfia ou na cidade de Nova York, e vê 2 traficantes na esquina entregando drogas para alguém em um carro, você não pode simplesmente sair e atirar para matá-los. A menos que você tente prendê-los e eles puxem uma arma para você. Aí sim, você pode atirar. Mas nesse caso, Donald Trump deu ordens ao Comando Sul para executar as pessoas naquele barco que não estavam atirando nas forças dos Estados Unidos. Eles não estavam atirando em ninguém. E mesmo assim, decidimos que temos o direito de matá-los. Isso é. Então, ok. Trump pode ser... Você sabe, você pode desculpá-lo por ser estúpido e mau nesse aspecto. Mas qual é a desculpa desses caras e moças de uniforme que estão no comando? Eles concordaram com isso. E é assim que crimes de guerra acontecem. Quando você tem pessoas nas Forças Armadas que têm a obrigação de recusar cumprir uma ordem ilegal, eles não recusaram. Então, sabe, seria bom se alguém realmente tivesse um momento de consciência e dissesse, não deveríamos fazer isso. Vou reunir todo mundo porque vamos tirar o posto dessas pessoas, expulsá-las e julgá-las em corte marcial aqui mesmo. Mas sabe, isso é só uma fantasia da minha parte. Nima, deixe-me acrescentar alguns detalhes operacionais a isso. Após o 11 de setembro, George W. Bush, presidente na época, claro, ficou furioso. E estou te dizendo, ele ficou furioso. Primeiro ele estava meio perplexo e depois ficou meio que recostado na cadeira, tipo, meu Deus, o povo americano vai nos culpar por isso, pensando em seu futuro político. E então ele ficou bravo e furioso. Ele até fez uma reunião na Casa Branca com cerca de 30 fundamentalistas cristãos e outros para tentar, como ele mesmo nos disse, diretamente para nós, seu gabinete. Estou tentando controlar minha raiva. Agora, fizemos tudo isso como pano de fundo para quando começamos a descer de rapel rápido em navios ao redor do mundo. Estávamos realmente preocupados com aqueles navios que transportavam, digamos, subprodutos da extensa indústria nuclear do Japão para a França e outros lugares, porque eram, em sua maioria, navios desprotegidos e carregavam material nuclear. Mas estávamos preocupados com muitas coisas. Em meio a toda essa preocupação, em toda essa raiva, nunca abordamos um navio sem seguir o protocolo, as regras de engajamento e assim por diante. De fato, abordamos alguns de forma letal após informar no último minuto, o que não era exatamente o protocolo, o país de bandeira na maioria dos casos, o Panamá. Mas nunca os atacamos com fogo letal. Nós os capturávamos, ou eles escapavam, ou jogavam a carga no mar. E isso era frustrante para os militares, sabe? Frustrante descer de rapel e ver eles jogando tudo fora antes de você chegar lá. E como está no oceano e você não consegue recuperar, geralmente, era em águas bem profundas, então você perdeu. Quero dizer, você só tem o que conseguir encontrar a bordo do navio, se houver qualquer outro contrabando ou algo assim. Então era frustrante. Frustrante pra caramba. E fazíamos isso o tempo todo. Mas nunca, depois do 11 de setembro e todas aquelas mortes, recorremos a esse tipo de comportamento. Isso é inconcebível. Assim como Larry disse, é um crime de guerra. Larry, Donald Trump disse que não vai permitir que Israel anexe a Cisjordânia. Você acha que ele vai ter esse tipo de influência sobre Netanyahu para impedir isso? Não. Ele vai dizer o que precisa dizer, mas poderia colocar Netanyahu na linha agora mesmo. E não vai. Trump foi comprado e pago pelo lobby sionista, ponto final. E eles conseguiram o que queriam. Então, sabe, não me importo com o que ele diz, mas não vejo ele em nenhuma posição para impedir isso. E sabe, Israel, Netanyahu, pura maldade. E eles vão continuar fazendo o que querem até serem parados.
they're going to continue doing what they want to do until they get stopped. Nima, I think Trump's scared too. Bem, Nima, eu acho que o Trump também está com medo. Acho que ele está assustado. E o que o Larry acabou de falar sobre o Charlie Kirk é um dos motivos pelos quais ele está com medo. Ele está muito assustado. Supostamente já tentaram assassiná-lo algumas vezes, mas ele sabe muito bem, assim como eu sei, como o Larry sabe, e como você deveria saber, Nima, que se o Mossad quiser te assassinar, você será assassinado. Ponto final. Sim. Quero dizer, veja, a conexão com a Ucrânia e Israel é uma relação próxima com a Ucrânia. Quero dizer, sabe, o aspecto judaico aqui através do Zelensky. Sabe, eu coloquei uma foto no meu blog outro dia de um combatente do batalhão Azov que tem uma tatuagem de suástica na nuca, rezando no Muro das Lamentações em Jerusalém, usando uma kippá, sabe, aquele solidel. Então é possível. Puxa, como poderíamos alegar que Israel estaria assassinando pessoas? Bem, só precisamos. Vamos perguntar à família de Yitzhak Rabin. E as alegações de que Bibi Netanyahu teve um papel direto nisso. Netanyahu foi visto em um determinado momento, antes do assassinato, liderando uma procissão, carregando um caixão marcado com Yitzhak Rabin. Então é aí que você começa essa investigação. Em relação a Charlie Kirk, os colonos na Cisjordânia estão roubando terras onde palestinos vivem há gerações. E o governo israelense, o exército fica de braços cruzados e incentiva, permite que isso continue. Então sim, Donald Trump disse, isso não vai acontecer. Bobagem. É fácil para ele dizer isso. E quando acontecer, ele simplesmente vai dar de ombros e seguir em frente. Sim, a única coisa positiva que consigo enxergar acontecendo, Nima, e é algo improvável, é que o discurso do presidente colombiano na Assembleia Geral da ONU parece ter animado algumas pessoas, como deveria mesmo. Eles poderiam fazer, como eu estava dizendo antes de entrarmos no ar, o que fizemos com a África do Sul. O presidente colombiano poderia pedir uma votação na ONU, uma votação na Assembleia Geral da ONU. E tudo o que você precisa é de 2/3. Pelo menos você conseguiria embargos comerciais, embargos de armas. Talvez não consiga um contingente de tropas, mas o presidente da Indonésia já disse que enviaria 20 mil ou mais. E agora há outras pessoas se manifestando e dizendo nos bastidores, por assim dizer, que forneceriam 5 ou 6 mil. O grande problema aí, claro, é o dinheiro. E o que Trump provavelmente faria, Reagan já criou esse precedente, seria retirar os 28 ou 29% da contribuição da ONU que os Estados Unidos fornecem. E isso tornaria esses desdobramentos de tropas muito caros. Isso os tornaria quase impossíveis, a menos que alguém como a China ou outro país rico interviesse e dissesse, bem, eu vou financiar essa parte que os Estados Unidos estavam pagando. Então é uma possibilidade remota. Mas é mais uma flecha na aljava, usei a expressão ao contrário, que agora está cheia de flechas apontadas para o Bibi. E não menos importante é o Irã, caso ele o ataque. E eu acho que ele vai. Aqui está o que Donald Trump disse há poucos instantes. Esse é que recebeu o vídeo. Isso não tem nada a ver. That doesn't have anything to do with what Netanyahu said. Netanyahu falou na ONU, e aqui está o que ele disse. Isso é uma resposta ao que Donald Trump acabou de dizer. Esse é um discurso das 9 horas desta manhã. Outro recado para esses líderes ocidentais. Israel não vai permitir que vocês nos empurrem um Estado terrorista goela abaixo. Não vamos cometer suicídio nacional, porque vocês não têm coragem de enfrentar uma mídia hostil e multidões antissemitas exigindo o sangue de Israel. Hillary diz que não importa quem está falando sobre a solução de 2 estados ou de um estado, e que ele não se importa com nada disso. Rebalegd para Steve Vass.
applause. Yeah. Everybody laughed. Todo mundo adorou. Larry, você disse que Donald Trump não é capaz? Quem vai ser capaz de fazer isso? Quem tem o poder de fazer isso, se o Netanyahu não se importa com ninguém? Nem mesmo com o presidente dos Estados Unidos? Even the president of the United States. Well, the reality is, even if the United States doesn't intervene, Bem, a realidade é que, mesmo que os Estados Unidos não intervenham, se os países do BRICS, junto com os países árabes e islâmicos, simplesmente agissem em conjunto e interrompessem todo o comércio com Israel, um embargo completo, nada entra, nada sai. Ou se o único país com o qual Israel pudesse comercializar fosse os Estados Unidos, seria necessário esse tipo de ação. Eles poderiam realmente, sabe, se a Turquia se juntasse a esse esforço, parar Israel. Mas esses outros países não vão fazer isso. Sabe, está ao alcance deles. E eles não vão fazer. it's within their power, and they won't do it. They have excuses. So, Você sabe, eles têm desculpas. Então esse pesadelo de genocídio vai simplesmente continuar. E até que em algum momento Israel vai exagerar. Netanyahu, com toda a sua arrogância, provavelmente vai em frente e atacará o Irã. E as chances são de que, em resposta a esse ataque, o Irã cause mais danos e prejuízos a Israel do que o que foi experimentado durante a Guerra de 12 dias. Significativamente mais. E isso, eu acho, não vai chegar ao ponto de até desmontar a existência de Israel como nação contínua. even threatening Israel's existence as a continued nation. Coronel, que tal canal disse sobre o Irã na ONU? Pilotos americanos e pilotos do B-2 bombardearam os locais de enriquecimento nuclear do Irã. Quero agradecer a Donald Trump por ser decisiva. E o presidente Trump e eu profetizamos que o Irã desenvolvesse nucleares e cumprimos essa promessa. That's an abject lie. Isso é uma mentira abjeta. E ele sabe que é uma mentira. Você ouviu o que ele disse outro dia quando alguém falou que eles estavam perto? Muito perto. Ele disse que não. E eu quase caí da cadeira. Ele disse que não, que eles estão muito longe de fabricar uma arma nuclear. Bem, ele já esteve na ONU levantando seu cartaz e dizendo que era para amanhã de manhã que eles iam fabricar uma arma nuclear. Agora ele mudou de ideia. Me desculpe. Acho que o que ouvi sobre a fátua provavelmente é verdade. Que eles tiveram uma reunião realmente difícil e os gurus islâmicos estavam lá, por assim dizer, e decidiram que a fátua seria levemente ajustada. E a fátua vai dizer que o que é anátema para eles e para a versão deles do Islã é o uso de uma arma nuclear, não a posse. Isso me diz que se isso for verdade, se essa informação for verdadeira, isso me diz que eles já estão lá ou estão muito próximos. E eu não acho que vamos saber nada sobre isso. E então teremos um impasse nuclear. E não tenho dúvidas de quem será o primeiro a usar uma arma nuclear na região. Nesse caso, não seremos nós. Será Israel. E acho que o Larry está certo. Acho que eles estarão em perigo existencial se começarem outra guerra com o Irã. E acho que eles vão começar. Ele vai implorar para o Trump entrar. Provavelmente o Trump vai entrar. A questão é como ele vai entrar. Mas de qualquer forma, seja apenas parcialmente com poder aéreo ou majoritariamente com poder aéreo falhando, e depois com forças terrestres, será um desastre para o Império, assim como é um desastre para Israel. Larry, o que é tão trágico é que eles estão fazendo de tudo para forçar o Irã a tomar esse tipo de decisão. E assim como fizeram com a Rússia, eles forçaram a Rússia a entrar na guerra com a Ucrânia. Forçaram a China a responder às tarifas. Esse é o tipo de política que não funcionou até agora, mas eles continuam com as mesmas estratégias. Bem, vamos dar crédito a eles, Nima. Eles são consistentes. Vamos lá. Eles fazem algo muito bem. Quer dizer, eles são muito ruins nisso, mas são muito bons em serem muito ruins e incompetentes.
Então, sabe, e também a sua pergunta parte do pressuposto de que existe algum tipo de estratégia ampla que essas pessoas estão considerando de forma estratégica, em vez de simplesmente olhar para a parede imediatamente à frente e tentar decidir se pintam, derrubam ou contornam. É quase como se tivessem decidido quem podemos colocar no poder, que vai tomar o maior número possível de decisões ruins. Levar os Estados Unidos à beira da ruína e colocar o mundo em chamas. Ah, já sei. Vamos colocar o Donald Trump lá. Porque é exatamente assim que as coisas estão se desenrolando agora. Because that's exactly how it's panning out right now. And we haven't even begun to talk about Venezuela other than my previous rant. Nós ainda nem começamos a falar sobre a Venezuela, além do meu desabafo anterior sobre a falha dos oficiais em renunciarem. Mas veja, agora estamos presenciando o mesmo tipo de mobilização militar que aconteceu antes de atacarmos o Iraque. Antes de atacarmos o Iraque, enviamos forças navais e aéreas para a região. E é exatamente isso que estamos fazendo agora na costa da Venezuela. Então, quando você olha para o quadro geral, Trump, ele falhou em acabar com a guerra na Ucrânia, como prometeu que faria em 24 horas. Agora ele admite que isso pode levar muito mais tempo e, essencialmente, lavou as mãos da situação. Ele antagonizou os chineses ao extremo, irritou os indianos, irritou o Brasil. Então, no momento em que você pensaria que seria importante ter o máximo de aliados possível, Trump está fazendo questão de alienar o mundo. Trump is like going out of his way to alienate the world. Ontem, Nima, um amigo militar, um dos poucos que ainda fala comigo, me disse que eles estavam olhando para a Operação Just Cause como exemplo do que pretendiam fazer com Maduro. E eu apenas lembrei ao meu amigo que o Panamá é um lugar muito pequeno. Tem no máximo cerca de 4,5 milhões de pessoas, talvez uns 29 mil quilômetros quadrados. A Venezuela tem cerca de 350 mil quilômetros quadrados, cerca de 29 milhões de pessoas, e possui muitas montanhas e um terreno realmente difícil. E se você vai fazer a captura com o 10º Corpo Aerotransportado, lançar a 806ª Divisão sobre eles, ou seja lá o que for, é melhor saber primeiro como encontrá-lo. Tivemos uma dificuldade enorme para encontrar Noriega até ele se refugiar na Nunciatura. E é melhor saber exatamente como vai sair de lá, porque vai ser muito difícil conseguir. E se você trouxer poder aéreo e outras coisas, como fizemos no Panamá, de forma muito limitada, então provavelmente vai acabar numa verdadeira confusão, porque você não vai conseguir distinguir o que fez em terra, aliados e inimigos. Tivemos o primeiro uso em combate dos F-117, e isso acabou sendo uma verdadeira dor de cabeça para o Powell como chefe do Estado-Maior, porque a primeira coisa que ele soube pelo Michael Gordon, do The New York Times, foi que eles haviam lançado as bombas e errado a comandância, o alvo deles. E o Powell tinha tentado convencer a Força Aérea a não fazer isso, porque ele disse, não precisamos desse tipo de coisa, só vamos entrar, pegar ele e sair. Bem, é assim que as coisas podem sair do controle, e acho que sairia do controle de verdade e muito na Venezuela. E esse é o presidente que não começa guerra, certo? Esse é o presidente que não começa. Ele só mata pessoas em alto mar. E não começa guerras. Certo. E não vamos esquecer que quando fizemos aquela invasão no Panamá, tínhamos pelo menos 3 bases militares dos Estados lá no Panamá. Sim. Então não precisávamos nos preocupar com isso. Já tínhamos uma presença militar no país. Eu conheci Terralaf, que é uma palma to menino. Sim. Sabe, eu tinha acabado de sair da filial da América Central. Eu me lembro da analista que era a principal analista. Ela era a principal analista. A CIA passou um ano tentando provocar o Noriega a fazer algo para que pudéssemos justificar um ataque contra ele. Certo? Quero dizer, a CIA estava... Então esse foi um daqueles casos raros em que uma analista, o nome dela era Alicia, foi trazida para a DO, a Diretoria de Operações, para o planejamento. Como ela precisava escrever para o briefing diário presidencial, eles tinham que garantir que ela tivesse informações sobre o que o lado operacional também estava fazendo.
the notion that this was like some sort Então a of ideia de que isso foi algo orgânico, interno, você sabe, a agência estava ativamente envolvida lá. E eu garanto que a agência está ativamente envolvida agora na Venezuela, tentando recrutar pessoas, espalhar dinheiro, tentando ver se conseguem provocar um golpe contra Maduro, ou no mínimo, tentando identificar onde ele está, sabe? Talvez haja uma tentativa de capturá-lo. Mas se os Estados decidirem intervir militarmente lá, vai haver um monte de fuzileiros navais mortos na base aérea de Dover. at Dover Air Force Base. O nome de algo que muitos americanos, duvido que mais de uma dúzia hoje saiba disso. O Larry provavelmente sabe. Na verdade, tivemos que dispensar o comandante do Comando Sul. O Powell teve que dispensá-lo por ordem do presidente e do secretário de Defesa, porque ele disse que era uma estupidez e que não deveríamos fazer isso. Então buscamos o Max Thurman, um general realmente agressivo, colocamos ele lá e dissemos para ele fazer. Isso já diz alguma coisa. Esse foi o último oficial general pelo qual eu tive algum respeito nas Forças Armadas Americanas. Você lembra o nome dele? Eu não lembro e deveria. Falava espanhol fluentemente, conhecia muito bem o lugar, já estava lá há um tempo e apresentou argumentos realmente convincentes sobre por que não precisávamos fazer aquilo. Mas você sabe por que realmente fizemos. Larry, acho que a questão seria, como isso vai influenciar a presidência de Trump nos Estados Unidos se eles atacarem a Venezuela? Donald Trump vai ganhar mais apoio de sua base? Ou vai perder apoio? Isso seria muito mais importante na tomada de decisão deles. Bem, você sabe como eu descrevi o Trump? A política externa dele é uma forma de síndrome de Tourette. Sabe, com a síndrome de Tourette você pode estar conversando e de repente tem um surto irracional. É como se eu estivesse falando com você e de repente Jesus Cristo. E sabe, com Donald Trump é assim. Ele diz, eu sou o presidente da paz, ganhei o prêmio Nobel da Paz, vamos recuperar o canal do Panamá e espero unir os países. Me dê a Groenlândia. Putin on trip. Bagram. E agora, Venezuela. Olha, aparentemente o Trump foi informado, como o coronel Wilkerson estava dizendo, de que podemos facilmente lidar com a Venezuela, assim como fizemos no Panamá. E o Trump é ingênuo o suficiente para aceitar esses informes, e não é curioso intelectualmente para realmente fazer perguntas e desafiá-los. Então ele simplesmente concorda, assim como quando Israel prometeu, ei cara, vamos eliminar a alta cúpula do governo iraniano e tudo vai desmoronar em 2 dias. Ok, vamos pegá-los. Aí quando tudo dá errado, ele diz, eu não sabia de nada disso. Fiquei surpreso. Então, nesse caso, ele vai estar inicialmente pronto para comemorar. Sim, nos livramos do Maduro. Colocamos a Venezuela em um novo caminho. Exceto quando as coisas derem errado, ele vai procurar alguém para culpar, porque não foi ele quem tomou a decisão, ou pelo menos é o que ele vai alegar. Então isso tem uma espécie de inércia própria. E o Trump, dentro disso, não está pensando estrategicamente. Tudo o que ele faz é pensar politicamente. E é uma miopia política, onde ele só enxerga de forma muito limitada se aquilo vai beneficiá-lo. E ele sempre parte do pressuposto de que vai beneficiá-lo até que as coisas deem errado e não beneficiem. Mesmo se eu fosse Nicolás Maduro, eu ficaria muito preocupado que Trump se voltasse para o Bibi e dissesse, acabe com ele. Porque Bibi tornou o assassinato algo corriqueiro, simplesmente acontece. Quero dizer, na minha opinião, não há ninguém que o Bibi não tentaria assassinar. Se você realmente ficar do lado errado dele, ele vai mandar te matar. E não tenho tanta certeza de que Zelensky e aquele pessoal na Ucrânia não estejam pensando da mesma forma. Colonel,
Coronel, o senhor acha que há alguém no governo Trump, incluindo o próprio Donald Trump, que se compararmos com JFK, porque na época, no caso da crise dos mísseis de Cuba, JFK criticava aqueles que defendiam atacar Cuba com bombas e armas nucleares e tudo mais? Há alguém assim lá? Existe alguém disposto a se opor a esse tipo de retórica em Washington? Estávamos tendo essa discussão em círculos fechados dentro de um grupo de veteranos aposentados há cerca de uma semana e meia. E um dos lamentos que surgiu quase quero dizer, todos nós tínhamos esse sentimento sincero de que nosso exército não era mais o que conhecíamos, foi sobre os generais e almirantes. Não há coragem. Só existe a expectativa de ganhar muito dinheiro quando se aposentam. E a expectativa de que, enquanto forem generais de 3 ou 4 estrelas, é melhor manter tudo sob controle para garantir esse futuro. Eles não têm mais preocupação com as forças armadas. Não se preocupam mais com os homens e mulheres sob seu comando. Agora, há exceções a isso, mas as exceções geralmente confirmam a regra. E nós demos de ombros e dissemos, sabe, não há ninguém nas Forças Armadas que seguiríamos até um poço d'água se estivéssemos famintos e morrendo de sede. Simplesmente não há. E nenhum deles foi responsabilizado por erro após erro após erro nos últimos 20 anos. Nenhum deles. O último general que realizou uma operação que foi excelente em todos os aspectos foi Tony Zinni, um general 4 estrelas dos fuzileiros navais que conduziu uma retirada sob pressão na Somália e mal matou inimigos e quase não teve baixas do seu lado. Foi uma operação maravilhosa. Você pode dizer, mas era Somália. Bem, não foi pouca coisa. Ele poderia trazer alguma paz se quisesse. Não tivemos um general nas Forças Armadas do nível de Tony Zinni desde então. Larry, aqui está o que Netanyahu disse sobre as vítimas. Ele afirma que Israel está adotando mais medidas para minimizar as baixas civis. Mais medidas para minimizar baixas civis do que qualquer exército na história. Ele é um mentiroso. Ele sempre vê isso como uma espécie de campanha de marketing. Apenas jogo de palavras. Diz às pessoas o que elas querem ouvir para que possam repetir. Mas isso é uma mentira absoluta. E temos os corpos das mulheres e crianças palestinas para provar. Coronel, Netanyahu estava de certa forma se gabando de como Israel era capaz de realizar essa missão de decapitação no Irã, Iêmen e Líbano. E aqui está o que ele disse. Metade da liderança Houthi no Iêmen acabou, Yahya Sinwar em Gaza acabou, Hassan Nasrallah no Líbano acabou, o regime Assad na Síria acabou, aqueles milicianos no Iraque ainda estão dissuadidos. E seus líderes, se atacarem Israel, também acabarão. E quanto aos principais comandantes militares do Irã e seus principais cientistas da bomba atômica, bem, eles também já eram. Coronel, o que me impressiona ao observar os acontecimentos no Irã e no Iêmen é que não acho que eles estejam mais fracos após esses assassinatos. No Irã, eles estão muito mais informados, muito mais preparados para o que pode acontecer em um futuro próximo. Mas isso não parece ser o caso na mente de Netanyahu. Ele sente que está em uma posição melhor por causa desses assassinatos que ele e seu governo cometeram. Bem, uma das coisas em que o Bibi é mestre, e psicologicamente falando, perturbado, é que ele não consegue admitir um erro. Ele não ousa admitir um erro. Ele não ousa dizer que já fez em algum momento algo que não tenha sido produtivo para Israel. Tudo que Bibi já fez, cada palavra que já pronunciou é para Israel, para a versão dele de Israel e para sua própria manutenção como líder desse Israel.
Então ele não pode admitir nenhum tipo de erro, nenhum tipo de engano. Ele não é humano nesse aspecto. Todo grande líder da história teve que fazer isso em algum momento. Até mesmo Ronald Reagan, que Deus o tenha, teve que vir a público e admitir para o povo americano que o caso Irã-Contras era exatamente o que parecia, uma bagunça. E se salvou do impeachment ao fazer aquele discurso, porque ele era o grande comunicador. E as pessoas acreditaram em sua palavra de que ele, bem, não sabia de tudo, mas sabia um pouco. Bibi não pode fazer isso. Não está em sua natureza, em seu caráter, nem em seu ser. Bibi simplesmente continua insistindo no fracasso. E esse vai ser, no fim das contas, seu grande erro. E eu acho que está chegando. Acho que é iminente. Acho que o Irã vai ser o responsável por isso. Bem, vamos desmontar essa mitologia da capacidade israelense de usar a violência para resolver questões e trazer a paz. Eu chamo isso de mito das Olimpíadas de Munique. Após as Olimpíadas de Munique, em 72, Israel prometeu que iria caçar todos os assassinos e matá-los. Isso acabaria com... Isso vai ensinar. Isso vai acabar com a violência. Bem, em primeiro lugar, Israel falhou nessa missão e acabou matando pelo menos uma pessoa que não tinha qualquer envolvimento com o que aconteceu em Munique. Um homem completamente inocente, na Noruega, se não me engano. Mas temos, sabe, eles mataram e assassinaram repetidas vezes, sempre alegando que isso lhes traria paz, e nunca traz. Então, o que vimos com todas essas mortes no Líbano, na Cisjordânia, em Gaza, e sabe, onde quer que seja, tudo o que faz é gerar mais violência. Sim, uma vez um rabino me disse, Nima, que tudo que olho por olho e dente por dente faz é produzir um mundo cego e desdentado. É exatamente isso. E essa é a estratégia de Israel. Essa é a filosofia fundamental deles. Você tira meu olho, eu tiro 4 dos seus. Você tira meu dente, eu tiro 20 dos seus. Ultimamente é até mais do que isso. Mas eu me lembro de um aluno meu de George Washington University, que serviu 2 anos nas Forças de Defesa de Israel, me contando em uma sessão fechada nos fundos, não vou mencionar o nome dele nem nada, sobre a Operação Chumbo Fundido, da qual ele participou. E o comandante do batalhão dele disse, vamos matar tudo que aparecer. Foi meio que um prenúncio do que estão fazendo agora. Vamos matar tudo que aparecer. Homens, mulheres, crianças, cachorros, gatos. Vamos destruir tudo o que encontrarmos porque ninguém vai nos desafiar de novo. Precisamos restabelecer nossa dominância e dissuasão. Larry, aqui está, você sabe, Petraeus falando com Al-Jolani. Meu Deus, isso está virando uma sessão de tortura. Por que você não me faz um afogamento simulado da próxima vez, hein? Sir, Sinuama, Tasmums. Certamente sim, um certo grau de islamismo político. Mas, francamente, o que vocês fizeram desde a queda do regime de Bashar al-Assad validou o que eu havia avaliado. E, a propósito, fui bastante criticado por isso. Quero apenas dizer, realmente, em nome de todas as pessoas que estão aqui, que essa conversa me encheu de uma enorme esperança. Foi realmente muito, muito encorajador e esclarecedor. Sua visão é poderosa e clara. Sua postura também é muito impressionante. E, mais uma vez, em nome de todos aqui e de todos que estão assistindo virtualmente e assim por diante, agradecemos por compartilhar sua visão hoje. Desejamos força e sabedoria no difícil trabalho que está por vir. Obviamente, torcemos pelo seu sucesso, inshallah, porque no fim das contas, o seu sucesso é o nosso sucesso. O seu sucesso é o nosso sucesso. Voslava Srog mostrou algumas das palavras mais humilhantes que ele disse. Você está dormindo o suficiente? Você está dormindo o suficiente, seu assassino sedento de sangue? Isso foi como assistir um homem fazer sexo oral em outro homem. Com licença. Deus do céu. Quero dizer, isso é além de nojento e desprezível.
O homem sentado ali com a barba, Al-Jolani, comandou as forças que decapitavam pessoas, realmente decapitavam pessoas, e as matavam por causa de suas crenças religiosas, matando cristãos, matando muçulmanos xiitas, matando alauítas. E aí está David Petraeus abrindo uma grande panela, um grande pote de manteiga e esfregando tudo na bunda do Al-Jolani. Quero dizer, foi realmente desprezível, nojento. Mas bem, o que esperamos do cara de West Point, que era conhecido como o tipo de puxa-saco que se casaria com a filha do comandante só para se dar bem, o que de fato ele realmente fez? David Petraeus é uma vergonha. David Petraeus is a disgrace. Este é um homem, Nima, que depois que enviei meu espião para Bagdá em 2003, acho que foi nesse ano, para me dizer se o que estávamos recebendo no Departamento de Estado em relação a todo tipo de estatísticas, como policiais treinados, militares treinados e assim por diante, era preciso, porque o Petraeus estava no comando do que chamávamos de MNSTCI naquela época. E ele estava enviando os dados e conversando com o presidente de tempos em tempos. E o que o Matt basicamente me disse foi que dos batalhões que ele dizia estarem bem treinados e que poderiam fornecer segurança interna e eventualmente segurança externa, a taxa de deserção era algo entre 20% e 30% todas as manhãs. Dos que estavam sendo treinados para o Ministério do Interior, ele me dizia que os bandidos que sempre estiveram lá agora estavam no Ministério do Interior e que poderíamos esperar desenvolvimentos realmente maravilhosos vindos desse grupo e assim por diante. Tudo isso para dizer que esse homem, acho que ele era um general de 2 estrelas na época, estava basicamente mentindo de Bagdá para fazer sua atuação lá parecer melhor. E tenho que dizer que, à medida que ele subia nas patentes, seu desempenho, exceto em uma ocasião, não melhorou muito. E essa ocasião foi provavelmente o que o levou a Paula Broadwell. Pelo menos, tenho pessoas por aí que estão me dizendo que isso pode ter sido uma operação de armadilha de mel patrocinada e conduzida pelo Mossad. Paula Broadwell foi a pessoa que realmente derrubou David Petraeus, por assim dizer. E essa ocasião foi quando ele compareceu perante o Comitê de Serviços Armados do Senado e, em seu depoimento, disse algo no sentido de que a política dos Estados Unidos em relação a Israel colocava em risco suas tropas no Oriente Médio. Ele disse isso, não com essas palavras exatas, mas algo nesse sentido. Depois ele rapidamente recuou um pouco e tudo mais. Mas foi nesse momento que ele recuperou um pouco do meu respeito, porque disse a verdade. Mas ele voltou atrás bem rápido. E acho que é por isso que, se essa armadilha de sedução da Paula Broadwell, uma operação conduzida pelo Mossad para envergonhá-lo e realmente removê-lo do cargo de diretor da CIA for verdadeira, foi isso que levou a isso. Porque Israel não deixa esse tipo de coisa passar, especialmente vinda de alguém com a proeminência que ele tinha naquela época. Acho que ele era um 4 estrelas quando fez isso. Larry, China, Rússia, Irã e Paquistão rejeitam o retorno dos Estados ao Afeganistão porque estão observando o que está acontecendo com o general Petraeus, como ele está conversando com Al-Jolani. O encontro entre Zelensky e Al-Jolani é de certa forma alarmante para o que está acontecendo na região. E parece que todo mundo sabe o que está acontecendo e está de certa forma preocupado com isso. Olha, veja bem, acho que China e Rússia perderam uma grande oportunidade. Eles deveriam ter dito ao Trump: "Ei, cara, achamos que essa é uma ótima ideia. Volte lá, volte para Bagram." E então era só sentar nas cadeiras de praia com sacos de pipoca, só assistindo. Sabe, isso seria divertido de ver. Os Estados Unidos têm um histórico, desde a Guerra do Afeganistão nos anos 1980, de se aliar, treinar e incentivar vários desses grupos jihadistas, e então criar laços com eles naquela época que depois usamos para nosso benefício, ou tentativa de benefício, como ao estimular a Guerra da Chechênia na Rússia. Like in sparking the Chechen War in Russia. And the most recent example is
E o exemplo mais recente é se associar com pessoas como al-Julani, agora al-Shara, para se livrar de Bashar al-Assad. E lembre-se, Bashar al-Assad, dizíamos que ele era um cara tão ruim, porque, embora fosse, acho, um alauíta, ele protegia os xiitas e protegia os cristãos. Ele era contra o extremismo islâmico sunita. Bem, da última vez que verifiquei, era justamente isso que supostamente combatíamos, exceto que são esses que continuamos armando, equipando e treinando. Então, sabe, o resto do mundo acho que tem uma compreensão muito melhor do que somos do que nós mesmos. Eles entendem, logo de cara, nossa hipocrisia e que não somos dignos de confiança. Nima, deixe-me acrescentar um pouco a isso. Acabei de descobrir por Gary Vogler, que foi nosso homem no Iraque por 78 meses, um especialista em petróleo no Iraque, que na opinião dele, e Dennis Fritz também compartilha dessa visão agora, ele é o autor de Deadly Betrayal, a insurgência no Iraque realmente começou quando Wolfowitz ordenou que os militares começassem a enviar petróleo iraquiano para Israel. Wolfowitz era o vice-secretário de defesa. Bem, quando os sunitas e Al-Qaeda no Iraque descobriram isso, os elementos da Al-Qaeda sabiam que podiam contar com os sunitas para se juntarem a eles nos ataques aos oleodutos. Então Gary teve que ir ao Ministério do Petróleo e perguntar: por que diabos os iraquianos? Havia filas nos postos de gasolina, você não conseguia abastecer, não conseguia nem encher o tanque do carro. Por que diabos o seu povo está atacando seus próprios oleodutos? Gary era responsável por tentar ajudar o ministro do petróleo do Iraque a voltar a operar e assim por diante. Bem, é porque eles estão bombeando petróleo para Israel. E continuaram bombeando petróleo para Israel e continuaram os ataques. E isso fez a insurgência ganhar força. Israel está em todo lugar. E nossa cumplicidade com eles também. Larry, o secretário-geral da OTAN, disse que Modi, afetado por tarifas, ligou para Putin e pediu um plano para a Ucrânia, que foi rejeitado tanto pela Rússia quanto pela Índia. Eles disseram que não houve tal ligação entre os dois. E aqui está o que o secretário-geral da OTAN disse à CNN. Com base no que Índia e Rússia estão dizendo, ele está inventando coisas. Ele não está dizendo a verdade. Secretary Howard, Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, é um mentiroso? Vamos lá, Nima. Como você pode dizer uma coisa dessas? Ele tem dos batimentos quer Jens Stoltenberg. O que estamos vendo é cada vez mais desespero por parte desses europeus e da OTAN. Trump, essa semana, houve muita preocupação. As pessoas estavam basicamente usando aquelas 3 letras, WTF, quando Trump publicou aquele post no Truth Social, dizendo: a Rússia está perdendo, a Ucrânia está ganhando, a Rússia é um tigre de papel e a economia está desmoronando. E de novo, essa foi minha reação inicial. Depois comecei a olhar para o que ele realmente disse. E sim, a Ucrânia pode receber todas as armas que a OTAN puder dar, desde que a OTAN as compre de nós. Então, Trump não estava dizendo: vamos apoiar a Ucrânia até o fim. Ele estava dizendo: vamos vender todas as nossas armas para a OTAN. Agora, isso pressupõe que realmente temos armas que podemos fabricar. Essa já é outra questão. E então você percebe que Trump simplesmente estava pegando essas alegações infundadas de pessoas como o General Kellogg, o General Jack Keane, o General David Petraeus, que todos diziam: olha, a Ucrânia está vencendo, a Rússia está perdendo, a Rússia é um tigre de papel. E aí o Trump repete isso porque basicamente está dizendo: porque eu preciso dar qualquer coisa. Quero dizer, a Ucrânia está vencendo. Pelo amor de Deus, eles não precisam de mais nada de nós. Eles estão com tudo. Na verdade, podem até chegar até Moscou. E então, em um certo momento, Kellogg e esses caras se reuniram e disseram: bem, não, senhor presidente, nós estávamos errados.
Será que eles realmente vão vir e finalmente admitir que estavam inventando tudo isso o tempo todo? Então o Trump só usou isso como uma maneira conveniente de dizer, olha, já que eles estão vencendo, cara, vocês não precisam de mim. Vocês aí na Europa tenham um bom dia. Se virem. E os europeus ficam tipo, o quê? E quem realmente vai ficar envergonhado é o Lindsey Graham. Sim, sim. Mas o que tem de tão estranho? Ele só estava pedindo para o Erdogan não comprar petróleo russo. Quão estranho isso é? Sim, sim. Quero dizer, ele continua esquecendo que esses países vão agir de acordo com seus próprios interesses. O único país que realmente concordou em cometer suicídio econômico foi a Alemanha, quando aceitou a destruição do Nord Stream. Até agora, Índia e Turquia, diante da mesma ideia suicida de parar qualquer tipo de importação de petróleo ou gás da Rússia, disseram, não, vamos continuar fazendo isso. Erdogan já é notório de qualquer forma. Ele é a única pessoa que consegue pegar uma moeda de 2 lados e encontrar 3 lados nela, certo? Então ele é no mínimo dissimulado. Não deveria surpreender ninguém que eles estejam rejeitando as tentativas dos Estados Unidos de pressioná-lo. Carl, quando se trata do caso da Ucrânia, você acha que com o passar do tempo, a escalada vai, de alguma forma, diminuir e reduzir? Ou estamos caminhando para grandes escaladas nesse front? Essa é uma boa pergunta, Nima. Não posso responder essa pergunta já que não estou na cabeça do Trump, nem na do Haig, nem na do Rubio, nem na do Putin. Mas me parece que o Putin, como já disse antes, tomou uma decisão. E essa decisão se baseia em vários critérios, sendo o principal deles que o império não é confiável. O império é enganoso. O império diz uma coisa e faz outra. A Europa é meio que um estado vassalo do império e não sabe para onde ir. Por exemplo, ela não conseguiria defender 5 ou 6% do seu próprio território se precisasse. E que ele vai ter que entrar em guerra com eles eventualmente. E embora ele não queira isso, está convencido de que talvez tenha que fazer isso simplesmente por causa do que está vendo do outro lado do muro, por assim dizer. Então eu não sei o que isso significa. Eu realmente acho que vamos ter uma guerra regional, seja lá ou na parte sul, no sudoeste asiático, e que há uma possibilidade real e distinta de isso se expandir para uma guerra muito maior, que pode até envolver o uso de armas nucleares. E eu acho que há pelo menos 50% de chance disso acontecer. E isso está mais próximo, na minha opinião, do que estivemos em muito tempo desse tipo de conflito global. Agora, também vou dizer que acho que a maior parte da responsabilidade por isso é nossa. Mas acho que é isso que queremos. Acho que no fim das contas, é isso que queremos. E queremos que isso se deteriore a tal ponto, e eu realmente quero dizer deteriorar, não evoluir, em que estejamos lutando contra a China. E essa nós vamos perder. Feio. Sim, eu estava conversando ontem com Stanislav Karpivnik. O Stas sabe, ele nasceu na Rússia, mas cresceu nos Estados Unidos. Fuzileiro naval, o quê? Exército dos Estados Unidos, acho. Ah, soldado, você provavelmente está certo. Acho que era o Exército dos Estados Unidos. Mas depois ele voltou para a Rússia e serviu um tempo nas Forças Armadas de lá. Mas ele me disse ontem que o Putin está sob muita pressão agora para ser realmente duro com a Ucrânia e a OTAN. Eles acham, ele disse, que a opinião popular é que o Putin tem sido muito brando, que ele tem sido muito contido, que os russos basicamente estão irritados e querem revidar. Então, é para onde isso está indo? Que qualquer provocação adicional dentro da Rússia pode muito bem obrigar o Putin a responder de uma forma que vai ter. Ele vai contar com amplo apoio do povo russo. O povo russo não está dizendo, parem a guerra. É justamente o contrário. Eles estão dizendo, sabe, vai lá e acaba com eles. Sabe, Nima, tenho me concentrado na ala sul desse arco de crise, porque acho que o Irã é iminente em termos de guerra.
Mas descobri na última semana que estamos fazendo algumas coisas realmente estranhas lá perto de Murmansk, no corredor Duke e em toda a região do Mar de Barents. E isso não está necessariamente ligado ao Ártico, que eu disse ser a porção norte desse arco de crise, mas está relacionado à obtenção de inteligência e de alguma vantagem sobre o que a Rússia considera um território muito crítico, quase como Kamchatka na outra ponta. E eu não sei por que estamos fazendo isso, além de aumentar a capacidade de você sabe atacar pelo flanco norte, por assim dizer. Isso é loucura, mas é o que estamos fazendo. Larry, qual é a história dos drones na Dinamarca? E quem está por trás disso, na sua opinião? É tão estranho. Bem, é exatamente como o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Foi em outubro passado, setembro, quando apareceram todos aqueles drones sobre Nova Jersey e Nova York. E nunca tivemos uma explicação para aquilo. Então, eu não sei. Donald Trump afirmou que assim que assumisse o cargo, iria explicar. Mas nunca recebemos uma explicação sobre isso. Por isso, acho que não se pode descartar que seja uma tentativa de criar um incidente que forneça uma justificativa ou razão para ir à guerra com a Rússia. Porque, você sabe, a Rússia vai ser culpada por isso, mesmo que esteja muito longe para ter enviado aqueles drones até lá. Mas, você sabe, tivemos o mesmo fenômeno aqui neste país. Coronel, parece que durante a visita de Donald Trump ao Reino Unido, naquela reunião com o rei Charles, a única coisa que, na minha opinião, se destacou foi que ele estava pedindo a continuação do conflito na Ucrânia. Ele estava pedindo mais apoio vindo dos Estados Unidos. Quem está convencendo o rei Charles a fazer isso? E essa é realmente a política dele? Ou é alguém no governo Sunak que está pressionando por isso? Quem está comandando as coisas no Reino Unido? Porque eu acho que o centro do que está acontecendo na Ucrânia, em termos do apoio que eles recebem da Europa, está em Londres. Está no Reino Unido. Bem, nós esquecemos nos Estados Unidos que existem duas casas em Londres. Existe o parlamento com o qual estamos mais familiarizados, que assistimos durante o tempo de perguntas ao primeiro-ministro e assim por diante, e que nos impressiona com sua capacidade de debater e tudo mais. E então existe a Câmara dos Lords. A Câmara dos Lords é a casa do governo na Grã-Bretanha mais responsável por viver às custas dos Estados Unidos e por continuar seu império e sua mentalidade e visão imperial. São eles que, por assim dizer, financiam o que está acontecendo. O rei os escuta, o rei é influenciado por eles, e este rei em particular, na minha opinião, segue essa linha. Assim, a Grã-Bretanha vive como se ainda fosse uma entidade imperial por meio do genuíno empreendimento imperial dos Estados Unidos. É daí que vem a influência sobre o rei, na minha visão. E veja, eu estudo a Grã-Bretanha há muito tempo. É daí que vem, na minha opinião. Larry, a outra parte da operação que eles são capazes de realizar, na minha opinião, e que é muito mais importante do que a parte militar do poder deles, é a inteligência, o que eles estão coletando. Estou falando do Reino Unido, de como eles são capazes, e eles são muito mais eficientes em coletar informações de diferentes lados, de diferentes partes. E eles também estão profundamente ligados à CIA e ao Mossad. Quer dizer, o verdadeiro triunvirato agora. O Larry sabe mais sobre isso do que eu, mas eu acho que é Mossad, CIA e MI6. Larry, como você se sente? O que acha disso? Bem, os britânicos estão no ramo da espionagem há muito mais tempo do que os Estados Unidos. Na verdade, a criação de muitas das nossas unidades especiais, seja falando da Agência Central de Inteligência, que em alguns aspectos foi modelada ao MI6, da Delta Force, inspirada no Special Air Service, ou dos SEALs, baseados no Special Boat Service S, todas têm raízes britânicas. Lembre-se,
Foi na Segunda Guerra Mundial que os britânicos criaram a Special Operations Executive, a SOA, da qual o nosso OSS foi novamente uma cópia. Again, our OSS was again a copycat. So there's always been this relationship. Sempre existiu essa relação em que a NSA tem pessoas destacadas no GCHQ, o Quartel-General de Comunicações do Governo na Inglaterra, e eles literalmente sentam lado a lado. Então há essa troca de toda essa inteligência de sinais, que na verdade eu diria que é provavelmente muito mais importante do que a inteligência humana. Assim, à medida que os Estados Unidos começarem a se retirar dessa questão da Ucrânia, os britânicos vão assumir. Sabe, parte disso. Você tem que se perguntar se parte do desejo britânico de enfrentar a Rússia não vem dessa culpa persistente atribuída aos comunistas por terem matado o primo de terceiro grau do rei Charles, sabe, o czar. Mas... E a perda no Grande Revolução Burr. Sim, sim. Então quero dizer, é irracional, mas é real. Acho que o que se passa na cabeça dos britânicos é que se conseguirem provocar a Rússia a atacar seu território, isso poderia trazer os Estados Unidos para o conflito na Europa. Bem, sim, mas pense sobre isso. Vamos analisar o que isso realmente significa, colocar os Estados Unidos em conflito. Então vamos começar a enviar aviões de combate para lá? Boa sorte com isso. Você sabe, eles não vão ficar muito tempo no ar. Vamos lançar ataques aéreos em que nós mesmos, não usando um intermediário como a Ucrânia ou um laranja, mas nós mesmos começamos a atacar o território russo? Nesse ponto, Lavrov, eu vi o embaixador russo na França ontem. Ambos foram questionados sobre o que aconteceria se a OTAN derrubasse uma aeronave russa. E ambos disseram, será guerra. Bem, isso significa que a Rússia atacará o território continental dos Estados Unidos se nos envolvermos. Vamos enviar tropas para lá? Já temos algumas tropas baseadas na Europa, mas não o suficiente para fazer qualquer diferença além de encher um monte de sacos de cadáveres e ajudar a indústria funerária dos Estados Unidos a ganhar algum dinheiro. Então levaria meses para realmente mobilizarmos forças e avançá-las. Eles nem sequer pensaram direito. Sim, queremos envolver os Estados Unidos nisso. Para quê? Na verdade, para quê? Porque já demos armas, já demos dinheiro, já demos conselhos técnicos, já demos inteligência. É quase como, sabe, aquela velha música dos Beatles. Eu te dou tudo o que tenho para dar. Nós perderíamos todo o nosso exército já no primeiro fuso horário da Rússia. Isso não vai acontecer como na Ucrânia. Isso será uma guerra nuclear. É a única maneira que o Império tem de responder de forma decisiva contra um país como a Rússia ou a China. Nós vamos para uma guerra nuclear e eles vão nos acompanhar. É isso que estamos enfrentando. Muito obrigado, Carl e Larry, por estarem conosco hoje. E não se esqueça de agradecer ao coronel por aparecer com uma camiseta de Azar. Beautiful. Estou recebendo todo tipo de cartões e cartas. Isso é ótimo. Começamos algo. Bem-vindo ao clube. Certo, nos vemos na segunda-feira. Até mais. Até segunda-feira.